Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre câncer de mama com o Dr. Ricardo Queiroga, um mastologista. Sejam muito bem-vindos. Podem convidar quem vocês quiserem para estar nessa live. É muito importante, né? Falarmos sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, a prevenção, os cuidados, né? Importantes, tirarem as dúvidas de vocês. E nada melhor do que o doutor Ricardo para falar com a gente. Tá ouvindo? Ah, agora tô. Seja muito Agora tô. bem-vindo. Obrigado. Eu que É um agradeço prazer. muito o convite aí, uma oportunidade de poder falar sobre o Outubro Rosa, que é a minha especialidade, né? Na realidade, o ano todo tem que ser rosa, né? Não basta só ser o outubro, mas já é muito bom trazer informação. Concordo plenamente. Eu acho que as pessoas focam muito só em outubro e Uhum. esquece que é o ano inteiro que existe o câncer e quantas mulheres durante o ano inteiro são diagnosticadas com o câncer, né? É, com É um certeza mais do que em prazer, outubro. Com certeza é mais do um, que no outubro. é um prazer tê-lo aqui. Adorei Obrigado. conhecê-lo. Eu fiquei encantada com a sua palestra no dia 1º de outubro. Você traz com muita leveza as informações que as pessoas precisam ter. Eu cheguei a falar com a Lúcia o quanto seria importante as pessoas terem um pouquinho das informações que você levou ali, né, e tirarem as dúvidas. E muitas mulheres têm medo até mesmo de falar a palavra câncer, de procurar um mastologista, de fazer um acompanhamento. Eu faço acompanhamento desde meus 23 anos com meus médicos Uhum. e agora vou iniciar, se Deus quiser, com você. Uhum. E isso me chamou muita atenção, né? O que me É, fez despertar para estar com você aqui. obrigado. É porque mastologista já é mal visto, né? Literalmente. Todo mundo acha que mastologista é câncer. A maioria das pessoas que chegam para mim com nódulo na mama, já chega, parece que vai, tá vendo a coisa ruim na vida, entendeu? Assim, mas às vezes nem é, mas né, um nódulo benigno, mas as pessoas têm essa associação de mastologista igual a câncer, infelizmente. E é isso também afasta muitas pessoas de procurarem a ajuda, né? Porque elas ficam com Sim, medo, será que é câncer, será que não é? E não quer aceitar, e às vezes não é, e fica sofrendo sem necessidade, né? E aí, se pois for, é. realmente, a gente começa o tratamento mais rápido, é melhor para ela também, né? Eu vou deixar você se apresentar. Tá Acho que bom. tem muitas pessoas que precisam conhecer quem é o Dr. Ricardo Queiroga. Não foi à toa que eu trouxe aqui, Eu, né? eu tô vendo até paciente minha aqui, né? Tô vendo Ai, até que bom, paciente viu? minha aqui. É. Que bom, obrigado. Vamos lá, sou o Dr. Ricardo Queiroga, sou médico, sou mastologista. Antes de ser mastologista, a gente tem dois caminhos, né? Ou você é cirurgião geral, ou você faz ginecologia antes. Eu sou cirurgião geral, fiz minha formação depois em mastologia no INCA em 2010, terminei em começo de 2011, e desde então venho trabalhando com a mastologia. Fiz já cursos no exterior sobre oncoplastia mamária, que é uma técnica diferenciada que a gente usa para paciente ter melhor resultado estético após uma cirurgia de câncer de mama. E, então, assim, eu gosto do que eu faço, literalmente eu gosto muito do que eu faço, que a gente vê uma resposta muito interessante com as pacientes, né? Você vê que você muda a qualidade de vida delas, você traz expectativas, né, sonhos, né, que muitas vezes as pessoas são interrompidos e tem todo um lado emocional envolvido, né? Porque muitas pacientes, você já deve saber disso, muitas pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de mama, muitas mulheres acabam ficando sozinhas, né? Tem divórcio na família, separação, então assim, além do momento ruim que ela está passando, ela tem que toda essa carga emocional em volta, né? Tanto da família, preocupação se vai ver, vou ver meu filho crescer. Então, assim, é uma consulta, às vezes, quando a pessoa tem diagnóstico, é uma consulta bem pesada, entendeu? Tanto para mim quanto para o paciente. Muitas pessoas Mas, olham, né? Pode falar, doutor Ricardo. não, mas isso é a vida, né? A gente está aqui para ajudar mesmo, justamente. A gente tem que tentar tirar coisas boas de momentos ruins.
Muitas pessoas olham para o mastologista ou para o próprio oncologista e falam assim, nossa, eles são muito frios, Uhum. eles não têm sentimento, eles são muito sérios, né? Até mesmo na palestra, né, teve uma moça que estava do meu lado e falou assim, nossa, eu acho ele muito sério. Por que que ele tem que ser tão sério assim? Eu falei, quem disse que ele é sério, né? Ele está Até porque tratando de um assunto sério. se eu for levar na brincadeira, né, ninguém vai me levar a sério, na realidade, né? Mas porque o médico tá brincando, fazendo dancinha lá na frente, entendeu? Então, assim, infelizmente é um tema que é delicado e a gente não pode brincar, porque literalmente muitas pessoas se sentem até ofendidas, né? Com tá passando por um momento e achar que é brincadeira, que a gente tá brincando, que não tá levando a sério a doença dela, entendeu? Doutor Ricardo, com quantos anos a pessoa precisa procurar os exames de ultrassonografia, procurar um mastologista, um ginecologista para fazer os exames? É. O ideal é sempre fazer procurar um mastologista assim que tiver qualquer alteração na mama, tá? Independente da idade. É o ideal, tá? Eu sei que tem muita dificuldade, que não é um profissional fácil de ser achado, principalmente na rede pública, mas assim, o médico responsável pela mama é o mastologista. Antigamente, ainda muito ginecologista que faz, não estou desmerecendo ninguém, até porque é a formação, né? Como eu falei, eu não sou ginecologista, eu sou cirurgião geral e mastologista. Então, o mastologista, ele que é o responsável pela saúde mamária. Então, se o ginecologista sabe fazer, ótimo, tudo bem, não existe conflito. O importante é a paciente procurar alguém capacitado que possa trazer um benefício para ela. Mas não, tem paciente de 13 anos. Tem paciente de 13 anos, tem paciente de 95 anos. Então, assim, qualquer faixa etária, não tem problema. Eu já operei paciente de 90 anos. E hoje está com 97. Então, assim, é o tipo de coisa que a alteração na mama, seja ela qual for, o ideal é procurar o especialista, né? Então, achou alguma alteração na mama, paciente jovem, procurar um mastologista. A diferença é o tipo de exame que a paciente vai fazer, né? Paciente acima de 40 anos, geralmente é mamografia. Os pacientes abaixo de 40 anos, ultrassom de mama. Tá? Então, assim, é importante se examinar, conhecer seu corpo. Agora, a gente também tem que ter alguns cuidados, né? Não é ficar neurótico, tá? É toda hora fazer autoexame, toda hora fazer autoexame. Não é assim. O autoexame tem que ser feito? Sim, tem que ser feito, tá? Mas ele também não substitui a mamografia, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Porque no exame físico, seja no profissional ou seja pelo leigo, a gente vai achar nódulo já grande. É diferente de você fazer alguma coisa e achar na mamografia, que você vai ver ainda, nem nódulo é, grãozinho de sal lá, de calcificações. Uma coisa muito pequena. Então, assim, não é 8 nem 80, né? Estou fazendo exame periódico de mama em casa, tá tudo resolvido. Ou achei algum carocinho na mama, eu tenho que sair correndo desesperada. É sempre o que eu falo, é bom senso, né? Examinou, achou alguma coisa que está fugindo do normal, aí tem que procurar. Tá? Mas não significa também que é câncer. Porque paciente jovem, eu opero paciente de 13 anos, 15 anos, com nódulos benignos na mama. Entendeu? Mas a gente sempre tem que procurar alguém que possa ajudar e não assustar, né? Tem uma pergunta aqui que é: Uhum. quem toma anticoncepcional tem mais chances de ter câncer? Olha, isso é um tema muito polêmico, tá? Já tem estudos mostrando que não. Mas é o que eu sempre falo. Assim, não sou radical, mas eu gosto muito do bom senso. Por exemplo, aqui a gente tem uma cultura de a menina começou a menstruar, a menina tem que tomar anticoncepcional. Isso não é normal. Você já viu algum menino porque tá virando rapaz tomar remédio? Por que a mulher tem que tomar? Entendeu? Isso não é normal. Eu tenho paciente minha de começou a tomar remédio com 13 anos, 14 anos. Hoje ela está com 44, tomou 30 anos de anticoncepcional. Isso não é fisiológico. É a mesma coisa contra a tratamento de reposição hormonal, né, para menopausa. Não sou contra. Eu sou contra as pessoas que passam como se fosse água. Ah, toma ali, toma hormônio, tá com onda de calor, toma hormônio. Não procura incentivar a atividade física, métodos alternativos. Não resolveu, aí tudo bem, faz hormônio. O hormônio é seguro para reposição hormonal por até 5 anos. É bem seguro. Quanto à questão do anticoncepcional, muitos estudos dizem que não tem problema. Tá? Mas é aquela história, né? Não tem muitos viés de indústrias, essas coisas todas. Então, é o que eu falo. Se você está precisando de fazer um método anticoncepcional, tem vários.
Hoje em dia tem DIU, que não tem hormônio, se você quer fazer. Tem preservativo, tem coito, tem várias técnicas. A gente não pode ficar, vou tomar anticoncepcional, fica tranquilo. É como se fosse água, né? É como se fosse uma dipirona, literalmente. Pessoas tomam anticoncepcional todo dia. Alguém toma dipirona todo dia? Não, E não nem é nem deve, né? hormônio, e nem hormônio aí você vê. E o pessoal usa anticoncepcional como se fosse água. Entendeu? Assim, não sou contra nem sou a favor, mas é o que eu falo, é o uso racional. Entendeu? Que isso pode fazer É. diferença sim. Eu vejo muitas pacientes, né, que têm filhas com 13, 14, 15 anos e elas são muito assustadas em relação a essas meninas. O Uhum. que que essas crianças, né, vamos dizer, crianças, porque 13, Uhum. 14 anos, para mim ainda é criança, Sim. devem fazer na prevenção, já que a mãe, né, tem um câncer e muitas das vezes a mãe tem um câncer agressivo, elas têm medo também, né? Mas, por exemplo, as pacientes, vamos supor, a mãe teve câncer. A partir dos 25 anos, a filha tem que começar o rastreio, tá? 25 anos. Então, assim, se a mãe tem câncer com 40, a menina tem que esperar os 25 anos. A não ser que ache alguma coisa no exame físico alterada. Aí realmente tem que ir antes. Tá? Mas a média, os protocolos, a partir dos 25 anos, a pessoa tem que fazer o acompanhamento no caso da mãe que teve, né? E geralmente não faz ultrassom, aí faz ressonância magnética. Sim. Tem uma pergunta também que, assim, existe mais de um tipo de câncer de mama. Sim. Qual é o mais agressivo? O mais agressivo é o que a gente chama de triplo negativo. Tá? Eu gosto até de falar com as pacientes da seguinte maneira. Você tem um nódulo suspeito. Você vai fazer uma biópsia. Né? A biópsia é para determinar se é um cachorro ou se é um gato. Ponto. Tá? Dentro desse resultado da biópsia, vamos supor, deu um cachorro. E aí, a gente faz novos estudos deste material que foi biopsiado, que é a imunohistoquímica, e aí a gente determina a raça do cachorro. Dependendo da raça do cachorro, ele pode ser um poodle ou um pitbull. É o que eu explico para elas. O poodle é o tratamento mais tranquilo de todos. Geralmente é cirurgia, radioterapia e remédio oral. E o mais perigoso, que é o triplo negativo, aí é quimioterapia, radioterapia e não toma o remédio. Então, há menos uma proteção. Ele é o mais perigoso. Sim. Mulheres com menos de 35 anos também podem ter? Pode sim. Eu tenho paciente de 26 anos que já teve câncer de mama. Então, assim, e o caso mais na literatura, uma menina de 14 anos que teve. Então, assim, Nossa. então é uma menina até canadense. Então, é exame físico. A pessoa sentiu alguma alteração, tem que ir ao médico, tá? Independente da idade. A gente escuta falar de muitos alimentos que fazem mal, né? Como leite, muito fast food. Chega outubro, agora a gente vê muitos folders, né? Ah, olha, o Uhum. leite, os fast food. Qual a recomendação que você tem sobre a alimentação? É, é um tema também bem delicado. A gente tem um hábito, né, de procurar sempre um culpado, quando a gente não sabe o culpado real, né? Então, assim, a origem do câncer ela é multifatorial, tá? 90% dos casos, ninguém sabe a origem, por que a pessoa teve. Tem os estudos, né, que mostram que a paciente que é obesa tem mais chance de ter, a paciente que bebe mais tem mais chance de ter. Mas dizer assim, uma coisa isolada, vamos supor, porque eu come o frango que dá um hormônio pro frango e por isso eu comi o frango e agora... Não tem lógica. É o que eu sempre falo, é o bom senso. Não é não comer nada. Se fosse assim, vegetariano não teria câncer, e eles têm também, tá? E Verdade. nem um excesso. Você também não vai comer um caminhão de McDonald's todo dia, porque isso vai te fazer mal. Então, o que a Uhum. gente... É o que eu sempre falo, é um equilíbrio. A vida toda é um equilíbrio. Não é ser radical, nem 8, nem 80. Mas comer pode. A mesma coisa, paciente agora, a moda tô com câncer, eu não posso comer mais açúcar. Não tem lógica isso, entendeu? Como coisa que o açúcar que ia resolver o problema. Não tem, Pois não, é, não né? tem, não tem parâmetro nenhum. A pessoa já está sofrendo, né? Já está passando por um momento difícil. Às vezes a comida, um pouco de conforto que ela possa ter, né? Um chocolate, um açúcar, uma coisa. Deixa ela comer.
Qual o problema? Não vai comer, qual eu falo, não vai comer um caminhão de chocolate. Mas um ou outro, entendeu? Ah, não vou comer o açúcar. Não, não vai. Se fosse assim, quem não comia açúcar, né? Nunca Não ia teria. morrer de câncer. Não teria, entendeu? É aquela história, a gente sempre tem que achar um culpado. E quando a gente não acha um culpado, a gente diz que é genética, pode dizer que são vários fatores juntos, né? Que é o cigarro, a bebida, a obesidade. Então, assim, é o equilíbrio. Eu já escutei muitos pacientes, né? E já ouvi também até de pessoas muito próximas. Uhum, Ah, me falaram que tomar um chá vai me ajudar no processo do câncer. Eu acho isso um absurdo, né? uhum. Porque existe o tratamento que vocês estudam anos para Sim, poder dar uma chance para aquela pessoa, né? E aí sim, vem outras pessoas de fora e falam, ah, toma um chá de bruxinha, toma um chá daquilo. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, porque acaba que atrapalha, né, o tratamento de sim. vocês. Sem dúvida, porque a gente não sabe o quanto o uso desses chás pode interferir até no efeito do remédio que a paciente está tomando, né? Às vezes ela está anulando o efeito do remédio dela. A gente não tem como provar todas as ervas que tem, todas as coisas que as pessoas tomam, achando que está resolvendo o problema. Aí entra o desespero das pessoas, né? A esperança de uma pílula mágica, né? De uma famosa panaceia, um remédio que resolve tudo. Entendeu? E infelizmente as pessoas estão apavoradas, desesperadas e acabam até tendendo para esse lado, só fazer esse tipo de tratamento, abandonar o tratamento comum, né, o tradicional, e acaba se prejudicando, né? Assim, tem que fazer o tratamento tradicional, porque está protocolado, tem vários anos de estudos, ninguém é maluco de soltar alguma coisa para um remédio sem ter um estudo, sem nada, as coisas são sérias. E tanto é que tem efeito. Antigamente, né, as pessoas morriam com câncer de mama muito mais rápido, uma chance de cura era baixíssima. Tanto é que as cirurgias antigamente era retirar a mama. Hoje em dia, raramente a gente tira a mama mais. As pacientes está com um Sim. tumor grande, vai para químio, ele diminui de tamanho, e a gente faz uma cirurgia menor. Entendeu? Então, e a gente vê a resposta na paciente do que o tumor diminuiu com o efeito da quimioterapia. Então, realmente funciona. Agora, se interagir com outras coisas, eu acho muito risco, entendeu? Assim, eu falo, né, pela ciência, pelo tudo, mas eu também não sei se eu, numa situação dessa, se eu também apelaria para isso. Eu não estou, entendeu? De tomar qualquer chá ou qualquer coisa que para eu melhorar, na expectativa de que eu fosse melhorar. Mas aí, mais uma Sim, vez, né, entra o bom senso. acompanhamento médico, o bom senso da pessoa, né? Conversar com outras pessoas também. Porque às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela acredita no que a pessoa falar. Infelizmente, as pessoas ficam desesperadas e tomam o que tiver. Ah, se isso aqui, a água vai te curar, ela vai tomar um caminhão de água todo dia. Então, é bem delicado mesmo. Tem muitos fatores, não é só a doença, tem um lado psicológico, tem um lado da Muito. família. E muitas pacientes até têm associação de, por exemplo, separação recente na família, passou 2, 3 anos, apresenta a doença. Isso é muito comum. É o emocional, né? O É desequilíbrio emocional, sim, emocional sim, que a pessoa precisa trabalhar. Até quando descobre também a doença, é ter o apoio, né, psicológico, não só da família, mas também de um profissional. Porque sim, tem casos de filhos abandonarem a mãe também. sim, A mãe fica sem estrutura nenhuma e isso prejudica o tratamento. O quanto é importante sim. essas famílias terem essa noção, né? Ah, o É, casamento não está legal, ok, mas espera passar o processo dessa paciente para não atrapalhar, né? Porque sim, atrapalha tanto a ela quanto vocês, profissionais, que estão ali sim, lidando com uma doença tão séria, né? sim. Tem outra pergunta aqui que eu acho muito interessante. Fui curada, o câncer pode voltar? Pode, pode voltar sim. Tem paciente com 20 anos depois de tratamento que apresentou metástase. Isso pode voltar sim. E aí Infelizmente. bate o desespero, né? Agora a razão por voltar, aí eu não sei, ninguém sabe ainda. Mas pode voltar sim. E é importante também, a gente tem que sempre estar atento que essa paciente, ela tem que ser sempre acompanhada por equipe multidisciplinar, né? Isso é muito importante, né? Uhum. Não é só, tem um lado psicológico, tem o pessoal da fisioterapia, a nutrição. É muito importante a equipe multidisciplinar.
Tem o seu Jaime tá falando aqui, ó. É Um meu irmão, auxílio meu irmão. psicossocial. Ai, que Meu legal, irmão. seja bem-vindo. Ele é fisioterapeuta. Eu também sou a favor disso, né? Eu fiz Uhum, cuidados paliativos com médicos do INCA, eu fiz na UERJ, foi um ano. E o uhum, quanto eu aprendi ali, e o quanto o emocional da pessoa é abalado, e o quanto sim. a equipe multidisciplinar ajuda muito, né? Eu fiz Apesar também da cuidados família, paliativos. né? Eu vi que você tem. O Eu quanto as fiz. pessoas precisam, né? Sim. Mexe com a vida de todo mundo, né? Não é só da doente, né? Mexe com a vida Não. da família, a estrutura, tanto questão financeira. Se a pessoa for a responsável por suprir a casa, né? E ela está com câncer, a vida de muita gente é impactada. Sim. O câncer pode ser hereditário? Sim, pode sim. Mas a quantidade é pequena, tá? Dos 10% dos casos tem origem genética, né? Que é o caso da Angelina Jolie, né? Ela fez um teste Uhum. genético porque a mãe dela teve um câncer de mama, morreu nova, acho que foi com 30 e poucos anos, e ela fez o teste e ela tem a mutação. Então, em 10% dos casos, pode ter a mutação genética. Os outros 90%, ninguém sabe a origem, tá? Mas a gente tem que uma coisa, que eu toquei aqui na Angelina Jolie, que é uma coisa interessante a gente falar, que ela fez Uhum. uma cirurgia que a gente chama de cirurgia redutora de risco, que muita gente pronuncia como cirurgia profilática. Profilática não, Angelina Jolie ainda pode ter câncer de mama, tá? Ela fez uma cirurgia redutora de risco. Qualquer cirurgião do mundo retira no máximo 90% do tecido mamário. Sempre sobra uma média ainda de 10%. Então, Uhum. ela ainda pode ter câncer de mama, só que ela reduziu a chance de ter. Ponto. Mas na época, todo mundo, profilática que não vai ter. Ela reduziu o E todo risco. mundo criticou, né? Todo mundo É, meteu o pau nela, falou pra é, caramba, e as pessoas não sabem nem como que é esse processo, na verdade, né? é. E eu gostaria até que você explicasse um pouquinho quem são as pessoas que podem ou não fazer isso, porque as pessoas falam assim, a Angelina Jolie tirou a mama, eu vou tirar também. É, Minha Isso é mãe muito teve, comum. não sei quem teve, eu vou tirar também. Gente, não é assim, nem todos os médicos vão É, fazer isso. Existe um protocolo que tem que seguir. existe sim. Eu raramente só mexo nas duas mamas quando a paciente faz o teste genético. Se não tem um teste genético, eu não mexo na outra mama, tá? Por quê? O pessoal fala, vai lá, tira a mama, fica tranquilo, bota uma prótese, fica bonito. Aquela história, vende um peixe, né? Ninguém Uhum. conta que as complicações que a paciente pode ter no pós-operatório, que ela pode perder sensibilidade do mamilo. Entendeu? Todo mundo só conta as coisas boas. E diz que não vai ter câncer. Como eu falei, é uma cirurgia redutora de risco. Está indicada nas pacientes que têm a mutação genética. Se você não tem mutação genética, por que você vai fazer uma cirurgia dessa? Você perde sensibilidade da mama, tem risco de infecção, porque tem prótese ali, tem risco de hematoma da cirurgia, seroma, várias complicações que, para uma paciente que não é mutada, não tem lógica. Eu não faço. Tem gente que indica sem o teste genético. Eu não indico. Porque Não, às isso é vezes muito importante. porque às vezes o resultado final já tem estudos comprovando que a paciente fica muito insatisfeita, tá? Ela fica muito insatisfeita. E aí depois não tem como fazer o quê? Já está feita a cirurgia e aí não tem como voltar atrás, né? Aí E tem a acaba dando problema autoestima da mulher, psicológico. né? Sim, sim. Aí Né? A entra a mulher vai ter psicologia. vergonha. A mulher Sim, tem sim. vergonha de ficar pelada perto do esposo, perto de Sim, qualquer pessoa. sim. É Isso é muito como se comum. estivesse arrancando um pedaço nosso, né? Sim, sim. A feminilidade da mulher está muito associada à mama, né? Então, no momento que ela perde a mama, ela fica meio sem parâmetro, né? E é uma coisa que a pessoa se vê no espelho todo dia, né? É uma coisa bem complicada, né? Vai tomar um banho, vai passar a mão, e aí? Entendeu? Então, é Cadê, uma né? coisa... Cadê? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. A gente, vou ter que perder minha mama. Eu falo assim, não, você vai tirar a mama que está doente. Você não está perdendo uma mama, você está tirando uma doença que você tem no momento. E o tratamento, infelizmente, é esse. E é o que a gente tem que oferecer. Entendeu? Não fica pelo lado, vou perder minha mama. Não, se a mama está doente. Infelizmente, você não pode ficar com ela, senão daqui a pouco ela vai te prejudicar mais ainda. Entendeu? É o que eu falo, às vezes a gente tem que perder para poder ganhar.
E hoje em dia a gente tem vários tipos de reconstrução de mama, tem reconstrução de mama com expansor, tem com prótese, tem rotação de músculo. Então tem várias opções hoje em dia que a gente pode lançar a mão para paciente. Seu irmão está falando aqui, câncer não é o fim, né? É um redescobrimento consigo mesmo. Prevenção é a Uhum, palavra-chave. E busque sempre um profissional capacitado. Eu acho isso sim. muito importante, né? Uhum, Tem vários pacientes, quando eu trabalhava com cuidados paliativos, que eles trazem uma força muito maior do que a gente possa imaginar. Eu sim. olhava para eles assim, eu tentava entender da onde vem essa força, da onde vem essa Uhum, garra para viver, né? uhum, E tem uma amiga muito especial que já não está mais entre nós, já foi embora. Ela lutou durante 11 anos contra um câncer. Ela uhum, começou na mama, foi para o útero, foi para o fígado. E por uhum, fim, ela tratou no INCA e ela falou assim: eu não quero mais ser aberta. A barriga dela parecia um mapa mundi, uhum, sabe? uhum, Mas ela ia para baile, ela ia para não sei aonde, ela bebia. Só quando ela fazia a quimioterapia que ela ficava uhum, muito mal. Uma vez eu uhum, perguntei a ela de onde vem essa força. Ela falou assim: vem de Deus. Enquanto ele uhum, me der forças para eu continuar, todos os médicos podem bater o martelo, mas uhum, eu consigo viver até onde Deus me der essa força. Isso é uhum, muito importante, né? Essa conexão com eles mesmo, como seu irmão fala, entender a uhum. doença, olhar que vocês estão ali para ajudar, não é para matar, como tem pacientes Sim. que falam, ah, aquele médico me deu a notícia, vai me matar, é uma Uhum, notícia ruim. uhum, Vocês também têm o sentimento de vocês não uhum. querem levar para uma paciente que está com câncer, olha, você está com câncer, é um câncer assim, é um câncer assado, vocês têm as emoções de vocês, Sim, mas é muito sério, né? sim. Então, o que seu irmão falou, eu concordo com ele plenamente. Uhum. Silicone aumenta o risco de ter câncer de mama, doutor Ricardo? Não, não, silicone não aumenta não. Tem um tipo agora mais recente que o pessoal tem observado, com um tipo de linfoma que dá, mas é muito raro, tá? É bem raro mesmo. Eu tô até com uma paciente em investigação com esse tipo de lesão. Mas assim, não dá, ele pode dificultar um pouco a mamografia, tá? Porque fica ali na frente, atrás da mama, né? Então pode dificultar um pouquinho, mas tem manobras que são feitas durante a mamografia que evitam, que desloca um pouquinho a prótese, né? E outra coisa, não explode prótese, tá? Tem essa mania, o pessoal, não vou fazer mamografia porque vão espremer minha mama, vão explodir a prótese. Isso não existe, tá? Para explodir uma prótese tem que ser uma compressão monstruosa. Então, prejudica um pouquinho sim comparado com quem não tem, tá? Mas não é impeditivo. Tem como fazer o Quem tem mama acompanhamento. pequena pode fazer mamografia? Tem uma amiga minha que falou, Rafa, falaram para mim que eu não posso, porque eu não tenho mama, não dá para Não, fazer mamografia. Eu falei dá para ela, sim. procura um mastologista, pelo amor de Sim, Deus. dá sim, dá sim. E outra coisa, as pessoas têm muito medo da mamografia porque está associada à dor, tá? Então ninguém quer sentir dor, né? Vou sair de casa para sentir dor. Então as pessoas Mas já tem estudos recentes mostrando, até um pessoal de Goiânia, que você pode fazer 1 hora antes do exame uma dipirona, um paracetamol, que não interfere em nada na mamografia e aumenta a adesão da paciente a fazer a mamografia em 30%. E outra coisa, fugir do período pré-menstrual. Período pré-menstrual, a mama está mais sensível. Então, vai apertar, vai doer mais. Então, espera a menstruação, 7, 15 dias depois da menstruação, aí faz a mamografia. Mas mama pequena tem que fazer também. Não tem, porque, sabe por quê? A mamografia, ela pega microcalcificações, é o que eu falo para o paciente, é como se fosse grãozinho de sal. É uma coisinha muito pequena, que só se vê na mamografia, nenhum outro método vê. Então, se tiver uma microcalcificação ali suspeita, a gente pede a biópsia e para ver se é maligno ou benigno. Mas se for maligno, assim, a chance de cura é altíssima, porque é muito pequenininho. Para chegar a um nódulo, demora muito tempo para chegar a um nódulo, o crescimento. Então, assim, a mamografia, a partir dos 40 anos, é fundamental. Antes dos 40 anos, é difícil ver, porque a mama da mulher está mais densa. O que é isso? Uma mama mais dura. Com a idade, a mama da mulher vai ficando mais flácida, teve amamentação, tudo isso, a mama fica mais flácida. Então, a mamografia é principalmente a partir dos 40. Na mama densa, mama jovem, a gente não dá para ver muita coisa, porque a mama está muito branca na mamografia.
Então, aí no caso tem que ser o ultrassom. Eu fiz a minha, dói, Uhum, né? O dói. médico dói demais. E Uhum, aí apareceu nódulos na uhum, minha mama e o médico ficou com suspeita. Ele falou: vou ter que pedir para fazer de novo. E quando fizeram de uhum, novo, doeu demais, porque uhum, apertou, apertou, uhum. apertou. E depois ficou doendo uns dias, né? E isso é incômodo para nós Sim. mulheres, porque até a enfermeira falou: eu sei que está doendo, mas eu tenho que fazer. Enfim, o mastologista veio a falecer, então ele não conseguiu Uhum, nem ver o meu resultado. uhum, É onde eu vou começar o aham. tratamento com você. A mamografia também a gente tem que levar em consideração a qualidade de aparelho, né? Hoje em dia tem aparelhos mais modernos que não aperta tanto, mas a função da Uhum. mamografia ela tem que apertar porque o raio ele tem que passar por a mama, pela mama. Se a mama for muito espessa, se não estiver tão apertada, o raio vai penetrar pouco. Quanto a mama está mais achatada, o raio passa com mais facilidade, a qualidade da imagem fica melhor. Então, a mamografia, por isso que incomoda. Como você já sabe que você sente incômodo antes de fazer mamografia, o ideal é fugir do período menstrual, pré-menstrual, e fazer um analgésico antes. Pode tomar um remédio, não tem problema nenhum. Isso é interessante fazer. De quanto tempo devo fazer o autoexame? Você falou na palestra no dia 1º de outubro, Uhum. muito interessante, eu gostaria até que você explicasse aqui. Acho que as É, mulheres precisam ter essas dicas. é. O autoexame, ele assim, tem que ser feito uma vez por mês, tá? Preferência também no período pós-menstrual, porque fica mais fácil para palpar a mama. O período pré-menstrual ela está inchada, está demasiada, então fica difícil para. Ainda mais quem tem mama grande, então fica mais difícil ainda. Então, escolhe uma vez por mês para fazer o autoexame. Ah, eu não menstruo mais. Não menstrua? Então você vai escolher uma data fixa. Por exemplo, meu aniversário é 31. Não bom ter 31 não, tem mês que não tem 31. Vamos botar dia 12. Todo dia 12 eu vou fazer o autoexame da minha mama, que é o dia do meu aniversário. Tá? Isso é uma técnica assim, que a pessoa acaba lembrando e não deixa de fazer o exame. Porque às vezes, o que acontece? A paciente está com a mamografia ótima, tudo tranquilo, aí vai fazer uma daqui a ano que vem, controle anual. Só que nesse período pode crescer alguma coisa. Entendeu? Então, se ela tem o cuidado de estar sempre se examinando, ela vai sentir logo que tem alguma coisa diferente e não vai esperar um ano, porque a mamografia estava normal, ela vai relaxar, acabou, só ano que vem. Então, quando ela se examina, autoexamina, ela vai ver que tem uma alteração. E a mulher conhece muito bem o corpo, ela vai ver, ó, tá um calombinho aqui, ó, tá mais vermelho, meu mamilo tá para dentro. Então, tudo isso faz a paciente ter mais cuidado com o corpo e procurar assistência mais rápido. Porque às vezes é difícil mesmo encontrar um mastologista, principalmente na rede pública, né? Ainda mais, eu tô com nódulo, até conseguir marcar, até nisso já cresceu o nódulo. Então, é importante o autoexame para a pessoa se conhecer. Um fato bastante interessante, as pacientes que eu atendo acima de 80 anos, a maioria, por ser outra geração, né, outra mentalidade, quem descobre o câncer geralmente é uma cuidadora, na hora do banho. Porque elas Muito não tinham o triste. hábito. Porque elas não tinham o hábito. Era um pudor pelo corpo muito grande. E a maioria das mulheres não se palpam. Essas mulheres mais idosas não se palpam. Quando vê, às vezes tem um carocinho, acha que não é nada demais. E na hora do banho, quem vê é a cuidadora. E aí quando vê, já está com uma doença mais adiantada, né? Mas a pessoa não tem o Sim. hábito de se examinar. Por causa de questão cultural mesmo, né? Da idade. Tem uma moça que perguntou o seguinte: fiz mamografia, fiz ultra, não deu nada. No Uhum, exame, no autoexame, apresentou. Quando eu fui no médico, ele fez a biópsia, eu estava com câncer e estava bem uhum, grande. uhum. Ela falou que não entendeu como que a mamografia não pegou. E eu acho que você teve um caso desse também. Sim, sim, já tive. Não, até mais. O que acontece? Às vezes, o exame, a consulta com o mastologista consiste em quê? Uma entrevista, né, para colher os dados da pessoa, história, se usa anticoncepcional, história familiar, a idade da primeira menstruação, se amamentou, são várias perguntas, além do exame físico e dos exames de imagem. Tá? Exame físico é primordial, tá? Não tem jeito. Eu já peguei casos igual dessa menina. No exame físico a gente palpou alteração,
Só que eu complementei a investigação, eu complementei com ressonância. E na ressonância viu a lesão, tá? Que às vezes a mamografia e o ultrassom realmente pode não pegar. Mas no exame físico deu alteração e a gente viu a ressonância e viu na ressonância. Então, assim, tem que ter tudo bem arquitetado, né? A questão de história. Vamos supor, paciente que não tem história familiar, mas no exame físico tem alguma alteração e os exames não deram nada, como eu falo, exame é complementar. Tá? Às vezes o exame não pega mesmo. Ou o exame não é de boa qualidade. Isso é muito comum também. A gente pega exame que dá vontade, literalmente, desculpa, de jogar no lixo. Porque a qualidade é muito ruim, é muito ruim. Aí você pensa assim, poxa, a paciente saiu de casa, foi fazer uma mamografia, se expôs à mamografia, apertaram a mama dela, para vir um exame que não dá para ver nada, porque o aparelho é ruim, a qualidade é ruim, o laudo é péssimo. Aí você parava para pensar assim, poxa, aí a paciente fica, como é que fica a cabeça dessa pessoa, né? A gente Não fica. fez tudo certinho, acreditando em tudo, e chega na hora H, como é que apareceu isso? Então, assim... Aí surta também, né? Surta. Assim como surta também pelo excesso, né? Às vezes a paciente não tem nada grave. Eu me lembro bem de uma paciente que eu atendi de 26 anos, uma paciente que chegou para mim quase tentando suicídio, porque estava com um nódulo na mama. Aí eu olhei e falei, mas você tem 26 anos, a chance de ser maligna é muito pequena. Aí eu vi os exames e tudo. Não era maligno, mas era o quê? Ela foi lá, fez o exame, leu o laudo, aí foi na internet. Aí na internet, né, sabe como é que é Google, né? Uma unha encravada, a pessoa morre. Então, assim, ela chegou apavorada, já querendo saber como é que é saber a vida dela, se ela morrer. Calma, vamos ver o exame direito, vamos fazer o exame físico, vamos colher a sua história. Então, assim, sempre tem, né? O 8 ou 80, né? A pessoa fica apavorada demais e às vezes outros que têm a doença negligencia, né? Ah, isso não é nada não, isso é tranquilo, não vou fazer biópsia. Então, é muito complexo. É difícil porque a internet ela te traz um monte de coisa, um monte Sim, de sim, informações que o paciente vai ler e não vai entender nada, sim, né? sim. E a E aí internet não chega tem desse filtro, né? jeito. Não tem Não. filtro a internet. Todo mundo fala o que quer, entendeu? E as pessoas estão ali assistindo e estão vendo aquilo ali e já tem aquela... Às vezes a pessoa já tem aquela mentalidade já de que pode... De pessimismo mesmo, assim, pode complicar. Pode ser, ele lê um negócio que tende a alimentar a ideia dela, pronto, e já era, né? Que ela fica com aquilo, foca naquilo só. Ela não pensa que é 2% de chance de ser maligno, mas ela acha que para ela é o mundo aquilo, né? Então, Parece que tem que vai acabar. isso aí, tem que procurar a assistência. Eu tive 2 diagnósticos, um de Uhum. tireoide e foi erro de exame. Sim, é Aconteceu esse comum. exame. E eu lembro que meu marido foi para a internet e ele Uhum. procurou como que era o tratamento. Isso foi o quê? Uhum. 20 de dezembro. E eu falei Uhum. assim, porque se Uhum. for, o médico vai me dizer o que que eu tenho ou não fazer. Eu não vou Uhum. ficar enlouquecida procurando qual é o Uhum. tratamento, porque senão você surta, né? Sim, Até sim. que uma outra endocrinologista pegou e falou assim, Rafa, você não vai operar nada, porque você não tem nada na tireoide. Foi um Uhum. erro médico, será que o médico não viu isso? Uhum. E depois da mama, né? Tudo indicava que eu estava com um nódulo maligno na mama, que eu estava, e na verdade não era, né? Foi a má imagem que o médico não conseguiu detectar e falou que é. Uhum. Imagina se eu vou para a internet e surto e falo que eu tô com Sim, câncer, com sim. 3 filhos. Sabe, e numa dessas você, por exemplo, se for perto de um Natal, se for perto do seu aniversário, você passa sua festa, seu Réveillon, o que for, triste, né? Pensando que aquele pode ser o seu último. E na realidade não é nada disso. E você está sofrendo por antecipação, né? É o que eu sempre falo para os pacientes, quando eu indico uma biópsia, né? Eu falo assim, é normal a gente não ter nada. Ponto. Deu uma alteração. A gente tem que investigar. Pode ser benigno, pode ser maligno, não tem como chutar, porque na medicina não tem chute. Não. Então, quando tiver o resultado da biópsia, a gente vai ver o que é. Enquanto não sai o resultado da biópsia, vida normal. Vida normal. Não tem por que ficar sofrendo por antecedência. Porque às vezes a pessoa fica sofrendo, aí vê um resultado benigno, aí ela passou 10, 15 dias esperando o resultado da biópsia, sofrendo sem necessidade. E não mudou em nada. Entendeu? Ainda Então, pode ter assim, um problema psicológico ainda, né? sim, 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 sim.
as pessoas têm que aprender a procurar os médicos, né? Vocês não brincam, né? Vocês não pegam livros e adivinham, vocês estudam. Ah, E sim, não é só ninguém, na é aquela faculdade. história, ninguém tá brincando com a vida dos outros. É igual eu falo, eu não vou sair de casa, eu vou sair de casa hoje, vou lá atender, sentar, atender, pedir uma biópsia, que eu vou estar brincando, porque eu acho que não vai ter alguma coisa séria, que eu não estou suspeitando de nada, entendeu? Aí as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Ah, ele tá a fim de pedir para, sei lá, para ganhar dinheiro, sei lá. Eu não ganho dinheiro com biópsia, não ganho dinheiro com mamografia, nada disso. Então, o tipo de coisa, assim, eu peço porque tem indicação. Se não tiver indicação, eu não vou pedir, entendeu? Criança com 13 anos, 10, 11, 12, 13 anos estão menstruando muito cedo, né? Sim, sim. Ultimamente a gente vê muito isso. Uma Uhum. menina que menstrua muito cedo precisa ter alguma atenção especial, pode É, desenvolver. as mulheres que, quanto mais tempo de menstruação, aumenta o risco de câncer de mama, tá? Então, se menstrua, tanto é que essa é uma das perguntas da entrevista, né? Se ela começa a menstruar muito cedo e se ela para de menstruar muito tarde. Isso são fatores de risco para o câncer de mama, sim. Porque ela tem mais ciclos de ovulação, então tem a produção de hormônio está sempre alta esse tempo todo, então vários ciclos. Por isso que eu falo da questão do anticoncepcional, né? Porque a mulher já tem o hormônio dela, ainda dá mais hormônio, entendeu? Não é uma coisa normal, né? Então a quantidade de hormônio sempre é muito alta. Eu lembro que eu iniciei anticoncepcional com 12, 13 anos, né? Porque É. eu tive várias hemorragias, então eu Uhum, tinha que tomar. Eu não uhum, gostava, não, mas eu tive que uhum. tomar. É, Então mas isso é é o que eu bem sempre falo, no chato. começo, né? No começo, as menstruações sempre são irregulares, né? No começo, sempre é assim. É o que eu sempre falo, assim, a gente trata se está incomodando muito, na minha opinião. Eu não sou ginecologista, mas, por exemplo, a menina está menstruando muito, está totalmente fora do normal, está dando anemia, está dando outras repercussões, aí vale a pena fazer anticoncepcional. Caso Sim. contrário, e o ciclo vai se ajustar sozinho. É o que eu sempre falo, sua bisavó tomava anticoncepcional? Nem existia. Não. E elas não viveram? E elas não Viveram viveram? muito, né? Melhor do que a Até gente hoje. melhor do que a gente, isso que eu tô falando. Então, assim, a gente trata quando tem sintomas. Se não tem sintomas, você não vai tomar nada. E aqui, por exemplo, no Brasil, já tem essa cultura, a menina tem que dar anticoncepcional. Que nem que tá preocupado se ela pode engravidar também, né? Mas nego esquece da camisinha de HIV, herpes, HPV, entendeu? Isso ninguém toca, né? Tipo assim, ah, toma Não. anticoncepcional, ela não vai engravidar e vida que segue, né? Mas ninguém tá pensando nessas outras doenças, entendeu? As Tipo pessoas assim, esquecem disso. esquece, porque a preocupação é engravidar, entendeu? E Então aí toma pensa hormônio, só no que não tem sim, problema, que no, não vai dar problema de saúde que não vai nenhum, dar problema, enfim. é isso aí. Né? Até em meado de outubro agora, o pessoal da saúde bate muito da sífilis, né? É Sim, congênita, e as pessoas não se ligam nisso. Se ligam uhum, mais numa gravidez. A gravidez sim, você vai lidar tranquilamente. E as doenças que você não tem noção, né? Isso e é pode levar pro perigoso. resto da vida, né? Pois é. Homem tem possibilidade de ter câncer de mama? Como é que ele consegue fazer o autoexame e descobrir o câncer de mama? Ah, o homem é até mais fácil, né? Porque a mama é pequena, então qualquer caroço que aparece na mama, o homem percebe, né? Fica bem mais visível. O homem pode ter câncer de mama, corresponde a 1% dos casos, tá? Os outros 99% é relacionado às mulheres. Então, assim, o exame físico do homem. Notou algum abalamento, algum caroço ali, eles procuram. A diferença é que eles demoram um pouquinho mais para procurar, né? O homem sempre não gosta de ir muito a médico, entendeu? Ainda mais no médico mastologista, né? Então a maioria não vai, geralmente é a mulher que leva, né? A esposa que leva, a companheira. Mas tem sim, tem câncer de mama e o câncer de mama no homem, geralmente, o prognóstico é pior, tá? Porque, como eu falei, às vezes é É, quando a lesão já está grande. E às vezes porque já eles tem não querem ir metástase no até para médico, alguma né? outra parte. É, é difícil, né? O homem ir ao médico. Eles têm receio de ir ao médico, eles têm receio de ouvir o que vocês têm para falar. É sempre aquele negócio, não, eu tô bem, não é nada. Né? Uhum. Eu perdi meu pai ano passado, assim, de um câncer, e não ia no médico.
Uhum. Não quis ir. Quando foi, já estava tarde demais, não teve o que fazer, né? Infelizmente, não Uhum. teve muito, teve que esperar mesmo. Você falou muito também lá das pessoas terem atividades físicas, fazer atividade Sim, física, nem que seja meia hora. O quanto sim. isso influencia? Já existe vários estudos hoje em dia, isso é o top de linha em qualquer congresso. Assim, a atividade física está comprovado que melhora a qualidade de vida, diminui a chance da doença voltar nas pacientes que fazem tratamento, tá? E melhora todos os aspectos, tanto emocional, né? Alivia os sintomas do tratamento. Então, hoje em dia, eles indicam sempre atividade física, antes, durante e depois do tratamento. Atividade física, uma caminhada leve e muitos até atividade física com peso, tá? Musculação. Paciente que teve câncer de mama, com quanto tempo pode fazer atividade física? Se ela estiver aguentando, tem gente, paciente até que faz durante a quimio. É o que eu falo, não vai fazer uma maratona durante a quimio. Mas uma caminhada de 20 minutinhos, 30 minutos, pode fazer, não tem problema nenhum. O paciente não está sentindo nada. É o que eu falo, às vezes a paciente pergunta, eu posso trabalhar fazendo quimioterapia? Eu falei, pode. Eu até recomendo que você trabalhe, para você ocupar a sua mente. Tá? Então, agora, se está tendo sintomas, reação da quimioterapia, não, estou indisposta, tudo bem, aí você não trabalha. Mas se você não estiver sentindo nada, porque a quimioterapia é muito variável, né? Tem gente que sente tudo, tem gente que não sente nada. Tá? Só tem os efeitos, né? O cabelo cai, essas coisas todas. Mas tem gente que passa pela quimioterapia, fala assim, não estou sentindo nada, tá tranquilo. Agora tem gente que tem até que ficar internada. Tem tantas Sim. complicações, tem até que ficar internada, mas tem gente que passa bem tranquilo pela quimio. Então, atividade física, sempre recomendado. O ideal, aí entra a equipe multidisciplinar, por um professor de educação física, né, alguém capacitado, para não pegar uma pesada. Você não vai fazer musculação pegando 100 quilos, 60 quilos fazendo químio. Então, né, é bom senso de novo, né? Você não vai entrar em lugar aglomerado, você vai usar máscara, você faz uma caminhada leve, mas tem que fazer alguma atividade. Algumas pacientes apresentam, né, o braço que foi retirado, né, a mama, que Uhum, foi o esvaziamento das axilas, um sim. inchaço, e muitas delas falam assim: mas é porque eu peguei peso, porque eu mexi no fogão. Aquelas crenças também que a Uhum. gente sabe que crescem É, na cabeça, né? isso aí era uma cirurgia mais antiga, né? Hoje em dia a gente quase não faz muito esvaziamento axilar. A gente faz muito pouco comparado com antigamente. Antigamente todas eram esvaziamento axilar. Tinha essas complicações de inchar o braço. Mas hoje em dia a gente está aí com o projeto, o próprio projeto dos remadores, das remadoras, né? As pessoas têm esvaziamento axilar e estão remando, entendeu? Eu acho que, assim, você não mobilizar é pior. Eu acho que é uma constância. Você esvaziou a axila, tudo bem. Você vai ter que começar a fazer atividade física, você vai ter que procurar um fisioterapeuta já para prevenir que aquilo aconteça. Agora, se você ficar parado com o braço o tempo todo sem fazer nada, é muito pior. E tomar os cuidados, né? Você não vai ficar se ferindo naquele lado afetado, né? Do lado que operou. Agora, a gente tem que tomar cuidado e vá aos pouquinhos também. Você não vai, como eu falei, você não vai remar a Lagoa Rodrigo de Freitas toda de uma vez. Você vai aos pouquinhos, você vai se adaptando. O corpo é muito maleável, ele vai se adaptando aos pouquinhos. Mesma coisa, ninguém chega agora aqui, eu vou correr uma maratona. Não, você vai correr, Não, toda maratona começa com o primeiro passo. Então você vai aos passinhos, aos pouquinhos, vai fazer um treinamento, você faz reforço muscular e com o tempo você chega lá. Agora, não fazer nada é que é pior do que não fazer, entendeu? Do que fazer pouca coisa. Às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas às vezes o que é pouca coisa para mim, para paciente é muito. Mas ela está fazendo. sim. Isso, E isso, quem não isso, conhece, isso, né? e aí isso mexe com a cabeça dela, né? Que ela se sente capaz, né? Ela não fica com a pessoa limitada que antigamente falando não faz nada. Ó, você operou, esvaziou o braço, você não pode nem encostar no seu braço mais. Isso não existe, porque a pessoa fica limitada. Eu tenho paciente que teve com dificuldade, tem uma doença, né, fez radioterapia e tudo, deu capsulite adesiva, não sei se você já ouviu falar. O paciente não consegue Não, mexer o braço até hoje. A capsulite adesiva que ela fez da radioterapia, do esvaziamento axilar, ela não consegue remédio para dor pesado o tempo todo. Porque se nossa. limitou.
não faz atividade, não mexe, entendeu? Então isso a gente tem que sempre estimular, sempre sob supervisão. Vai aos pouquinhos, todo dia. É aquela história, a pessoa às vezes nunca fez atividade física nenhuma na vida. E agora está com câncer e tem que fazer. Aí quer recuperar o tempo perdido, né? Quer fazer todo dia, toda hora. Não é assim. Vai aos pouquinhos, E é devagar e sempre. muitas escutam o vizinho, escuta Ah, sim, até mesmo o enfermeiro que não trabalha na área oncológica, sim. porque é diferente quem trabalha na Sim. área oncológica, quem trabalha em hospital normal, e dá dicas para não fazer isso, Uhum. para não fazer aquilo. Uhum. Em vez de Uhum. perguntar ao profissional que trabalha Uhum. diariamente com isso, porque aí vai ter Uhum. os aconselhamentos do que pode, do que não pode fazer. Porque eu já Uhum. vi, né, vários profissionais falando assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aqui mesmo na minha cidade, tem muitas Uhum. pacientes que fizeram a cirurgia da mama e o braço todo inchado, Uhum. né? Porque tá tudo enfaixado, não posso fazer atividade física. E aí vai para uma Uhum. perícia, não é aprovada a perícia, aí começa todo o processo de um desequilíbrio emocional, porque Uhum. escutou vizinho ou pessoas que tiveram uma complicação e não é o Uhum. mesmo caso, e isso trouxe para a vida dela e ela toma como verdade, Sim. né? E É o o que eu acho quanto isso é interessante, importante. o que eu acho interessante na mastologia é isso. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, assim, cada paciente tem a sua individualidade. E a gente, com o tempo, né, a gente vai sentindo o que pode estar afetando mais a vida dela. E às vezes a pessoa fala assim, tem paciente que chega, tem uma paciente, um caso meu, eu atendi no outro local, a paciente chegou para mim com câncer de mama avançado, as duas mamas, tá? As duas mamas ulceradas, já, automastectomia. Ela falou para mim, chegou assim, olha só, a minha queixa é, eu não aguento meu cheiro. Eu não consigo ir a uma festa, a um churrasco, porque as pessoas se afastam de mim por causa do cheiro da minha mama. Eu sei que eu não tenho mais o que fazer, mas tira o cheiro da minha mama. Então, para ela sabia da gravidade da doença dela, entendeu? Mas o que estava incomodando ela era o odor, entendeu? Então você vê, para ela o odor era o mais importante de tudo. Ela sabia o fim dela. E ela sabia, eu não sei que eu não vou durar muito. Mas a minha preocupação é que ela não tem convívio social. Isso para a pessoa, já imaginou? Você está no final de vida, às vezes você quer ficar com seus familiares, quer, né, quer curtir o pouco de tempo de vida que você sabe que vai ter e não consegue, por causa do cheiro, por causa do odor. E eu Então, chego assim, a ficar até emocionada. você para pra pensar assim, pô, o que eu posso fazer por essa pessoa, né? Assim, você fica até meio sem chão, né? Porque você vê que o que ela está precisando no momento não é nem tanto tratamento médico. Ela está precisando é de carinho da família, se sentir, né, incluída, Acolhida, né? acolhida. Então, isso é a mastologia, tanto as pessoas que têm câncer de mama, é muito complexo. O lado psicológico é muito importante para elas, é muito importante mesmo. E as pessoas à volta também tinham que ter um pouco de empatia, né? Ela não tá com mau cheiro porque ela quer, Sim, sim. né? As pessoas também podiam ter um pouco. A minha tia, irmã da minha mãe, ela veio a falecer ano passado com câncer de Uhum, mama. uhum, Eu acompanhei ela um ano paliativamente. Então você uhum, imagina, uma tia minha, que é uhum, especial, ela era doente mental, uhum, e o médico, o oncologista falou, Rafa, agora é com você e a gente não tem mais o que fazer. Quando eu uhum, levei até ele, já estava bem grande, já estava ulcerada, ele tentou de tudo para, uhum, né? Mas no meio da quimioterapia, ele falou, ela não aguenta mais, nem a rádio. uhum. Então, assim, todo o processo que eu levei foi ter carinho pela minha tia. Lógico Sim. que ela tinha cheiro, Uhum, ela tinha tristeza, teve uma época que ela parou de falar, e aí uhum, teve metástase, né? Foi pro uhum, pulmão, e aí foi atingiu a cabeça, foi quando o médico olhou e falou, Rafa, sabe o que que é isso, né? uhum, Falei, sei. Pior de lidar com ela, porque ela não entendia, né? Era uhum, lidar com a minha mãe, que minha mãe não uhum, aceitava, uhum, né? E como lidar com um parente que não aceita? Olha, é muito difícil, você tem que ter uma noção de como vai lidar. Levar para minha mãe e falar, mãe, olha só, o cuidados paliativos é o último estágio para ela, porque já não tem mais o que fazer.
Uhum. né? Então, virar para minha mãe e falar assim, ó, ela tem que comer o que ela tiver que comer, ela tem que viver da forma melhor possível que ela possa viver, ver as pessoas que ela deseja ver, se você puder trazer quem puder, mas em pouco tempo a gente não Uhum. tem mais ela aqui, e não demorou muito, né? Em fevereiro do ano passado ela fez a passagem e É, é é, é, doloroso. não, é doloroso também pela questão nossa cultural, né? A gente não está acostumado a perder, né? Então é muito complicado. Quando eu fiz cuidados paliativos, eu aprendi muito esse lado também, porque você vê que às vezes o que a pessoa quer não é remédio, às vezes o que ela quer é um abraço, entendeu? É se Isso, sentir acolhida ali. Isso para ela às vezes vale muito mais e ajuda até muito mais no tratamento da paciente que não tem muita mais expectativa, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, quanto tempo eu tenho? Às vezes, tem gente que ainda fala 3 meses, não sei o quê. É o que eu falo, não tem como eu chutar. não Chutar, eu tem, chuto isso na é Mega Deus, Sena. né? Eu chuto a Mega Sena. Chuta a Mega Sena. Não vou ficar chutando. A gente não sabe, é o que eu falo. A gente pode sair na rua, ser atropelado, a gente está em casa, cai um avião e a gente está saudável e acontecer. Assim, não tem como Isso prever. aí. Entendeu? Mas o importante é a pessoa pelo menos se sentir acolhida nos momentos finais, que ela sabe, a pessoa sabe quando está indo. Ela sabe, ela percebe. E as pessoas têm a mania, não sei se você, eu acho que você já pegou isso no consultório, de falar assim, não conta nada para minha mãe, para não sei quem não, porque Uhum, eles não sabem. Eles uhum, têm a noção, né? Eles sonham que a pessoa não sabe. É o corpo dela, ela sabe o que está sim, acontecendo. Pode sim, fingir, né, para os pacientes, para os parentes que não sabe. Mas você uhum, mesmo que é médico, você entende que o paciente sabe, né? sabe, A gente respeita e está tudo bem. sim, E o quanto os cuidados paliativos pode ajudar vocês, principalmente vocês mastologistas, né? uhum, Porque é sim, lidar com a autoestima da mulher, sim, ajudar nesse processo, porque se todo mundo tivesse acesso ao cuidados paliativo, vocês mastologistas teriam um trabalho com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, né? Para levar a doença e ter o apoio também dos familiares, do pessoal, dos profissionais, e os pacientes não seriam desamparados, né? né? O paciente sofre muito, né? Como sempre, né? Sofre pela doença, sofre pelo lado emocional, né? Que tem uns até que, já tô velho mesmo, não vou fazer nada, não vou tratar porque já tô velho, entendeu? Aí entra esse lado também. Então, assim, é importante tanto ter o apoio da família. O ideal sempre, o que está nos livros, né? Cuidados paliativos tem que entrar em toda doença crônica, né? Entendeu? Independente do estágio que for, entendeu? Às vezes uma insuficiência cardíaca longa, o cara já tem que entrar em cuidados paliativos, certo? Porque a gente não tem nem profissional para isso tudo. Mas é Não o ideal, querem. porque não querem, sim, não querem, porque custo, né? Essa marba é muito barato, né? O cuidado paliativo, menos internação, essas coisas todas. Mas uma hora isso vai mudar, né? Porque não tem como, não tem por onde fugir, né? Isso aí é a Isso. tendência natural. E você lida diretamente com a morte, né? O cuidados Sim. paliativos, você não lida 24 horas assim, a vida, vida, vida. Não, você sabe que em um Uhum. momento aquela pessoa vai. E Sim, você sim, precisa aprender a lidar com isso. Dói, sim. dói sim, dói muito, Uhum. machuca, mas Uhum. é o processo de cada um que nós estamos aqui para isso, Sim, né? sim. E outubro rosa, as pessoas ficam falando muito de fazer exames. Fazem exame em Uhum. outubro, fazem exame em outubro. Não é só um mês que nós devemos fazer os Sim. exames. Não é só um mês que nós temos que ir no ginecologista, no mastologista. É o ano inteiro, né? Eu bato muito na tecla que chega outubro, todo mundo veste rosinha e Uhum. fala: o câncer de mama tá aí. E alguém já Uhum. perguntou para o mastologista quantos cânceres de mama ele vai e atende durante o ano inteiro ou só atende em Uhum. outubro? É o ano inteiro, né, doutor Ricardo? O ano inteiro. Isso aí o ano inteiro, sem dúvida. E tem tido bastante, né? Porque com a pandemia teve diagnóstico atrasado, né? Muita gente não fez exame, né? Ficaram praticamente 2021, 2020 sem fazer exame, né? Então agora o pessoal está correndo atrás do prejuízo, né? Mas mesmo assim, com certeza vai aumentar bastante a quantidade de casos nos próximos anos por causa desse retardo aí. Que é sempre aquela história, deixa para depois, aí passam todo, mês que vem, agora tem outubro rosa, aí o outubro rosa está cheio, o laboratório, eu vou deixar para o próximo e acaba passando o tempo e não faz um exame.
E aí quando vai ver, o mastologista é sempre o alvo, né? Aquela pessoa assim que sempre dá a notícia ruim, que sempre tem que trazer o resultado que eles não estão esperando. Né? Qual é qual é a motivação que você traz para as pacientes quando você recebe elas no consultório, né? Porque às vezes a paciente vai tão triste, e o que que você leva para elas, né? Para que elas possam mudar a visão, ter mais amor por elas e procurarem mais os médicos. Eu falo para ela que a primeira coisa que a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama é que aquilo não é sentença de morte. É a primeira coisa, porque todo mundo acha que, primeiro que vai ao mastologista já está grave, e segundo que fez um diagnóstico de câncer que vai morrer. Todo mundo só pensa isso. É a primeira coisa, aí pergunta se, eu vou ver meu filho crescer, vou ver não sei o quê. É o que eu falo, olha, a gente tem um problema, tá? A gente tem uma doença, não é bom para ninguém, nem para você, nem para mim, tá te dando esse diagnóstico. Só que a gente tem como tratar. E a gente vai tratar. E o tratamento você tem que fazer a sua parte, eu faço a minha, cada um faz a sua parte. A responsabilidade também é sua. Eu não posso passar para indicar as coisas e você não querer fazer o tratamento. Aí a gente está perdendo tempo, o meu tempo e o seu tempo, né? E a sua vida. Então a gente tem que estar sempre motivando a paciente. Eu gosto quando vai acompanhante, porque o acompanhante a gente explica, porque às vezes quando a gente dá uma notícia dessas, você pode falar 1 milhão de coisas depois. A pessoa não ouve mais nada, acabou. Você tem diagnóstico de câncer e pronto, você fica naquilo na cabeça, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E não esquece de tudo. Você pode falar os exames, tem que fazer esse exame, não sei o quê, não lembra de nada. Então, eu, quando gosto de dar diagnóstico de biópsia, eu gosto que vá um acompanhante. Eu sempre gosto. De preferência, qualquer um. Maior de idade, de preferência, né? Mas eu quero que alguém... Travamos aqui. Voltou. Voltei. Caiu. Voltou. E se for sozinha, eu vejo, eu percebo a paciente, né? Se tiver dificuldade, a gente chama alguém da família para ir lá buscar ela, entendeu? Se estiver dirigindo, alguma coisa dessa, a gente pede para alguém ir lá buscar, ou pede para a secretária falar, chamar o Uber, alguma coisa dessa, porque a gente sabe que é um diagnóstico difícil, né? Para a pessoa receber. A gente tenta falar da melhor maneira possível, a gente teve treinamento desde a residência médica. É que o celular estava escorregando aqui, e aí estava apertando no power aqui do celular. Sem Aí tá problema desligando. não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De dar notícia, tentar amenizar da menor maneira possível. Também não dizer nada, não é nada que você tem. Você tem uma doença, a gente tem que tratar. Não é também fazer, não é nada, é simples. Não é, a gente tem que explicar todas as possibilidades de tratamento também para ela, as fases todas. Isso é importante porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, tudo que a gente não conhece, tudo que é novo, né? A pessoa nem da área é. Então, tudo que a gente vai fazer rádio, a pessoa vai fazer químico. Como é que é químio? Entendeu? Então, a gente tem que passar todas essas informações com o máximo de cuidado ao paciente. Ó, se tiver dúvida, anota tudo no papel, na próxima consulta a gente tira. Porque às vezes é muita informação e ela não absorve. Chega um limite que ela não absorve mais nada. É perguntar, é não ir para casa Sim, com dúvidas, é sim, perguntar como vai ser o tratamento, é sim, questionar ao médico, nem que fique ali o tempo que tenha que ficar, sim, é não ter sim. medo de conversar com o mastologista, né? Vocês não Sim, são bichos. eu sempre falo para elas, olha, esse é o tratamento e se você quiser, pode procurar uma segunda opinião, não me incomodo. Pode ir a segunda, a terceira, assim como vem para mim, paciente, para tirar a segunda, a terceira opinião. É questão pessoal, né? Você vai no médico, eu também vou ao médico, às vezes eu não me simpatizo, eu vou em outro. Isso aí é normal, né? A Lúcia falando, desconhecido é assustador. Sim, sim, Sempre é, né, Lúcia? Sempre é. Eu tenho uma admiração pela Lúcia, pela garra que essa mulher tem. Nossa, é fantástica agora com as remadoras. Um sim, projeto lindo que está levando muitas mulheres a fazerem atividade física, a uhum, se movimentarem, como você tinha falado.
Se E a sentirem Lúcia capazes, né? Se se sentirem sentir capazes. incapaz. Você parava pra pensar, né? Essas pessoas nunca imaginaram remar na vida. Muito menos depois do câncer. Né? Você Já parava pra pensou? pensar, olha a dimensão que isso chega, né? A dimensão Isso. absurda. E a gente que é normal, a gente não rema. Você vê, né? Eu não remo. Nossa, eu não tenho É, força, gente. é isso que eu tô falando, né? O paciente passou pelo processo todo, fez todo o tratamento, hoje em dia tá remando. Olha só, ela nunca imaginou que isso fosse acontecer na vida dela. Eu Imagina não na remo, cabeça. não entro nem na água porque eu não sei nadar. Aham. Imagina na cabeça da paciente isso, hein? Essa superação, hein? Imagina o benefício que isso traz. Isso é uma superação, né? É. Olhar para trás e ver tudo que ela passou. Não é Uhum, fácil passar por uma quimioterapia, por uma uhum, radioterapia, fazer uma mastectomia. Não é uhum, fácil, né? Vem muitas coisas na cabeça, vem muitas passagens da vida, vem muitos medos, vem muitas interrogações. E uhum, quando você olha para elas e vê-las assim, sabe, felizes, como uhum, teve uma paciente sua que veio e falou assim para mim, Rafa, sabe o doutor Ricardo? Falei, sei, ele é meu médico. Se eu tô uhum, aqui, é por causa dele. E aí eu uhum, falei assim, não é por causa dele, é porque uhum, você conseguiu colocar na tua cabeça que você podia ser curada e ele uhum, foi um caminho. E ela uhum, não. Ele me uhum, curou. Então, uhum, como é muito bom, né, o doutor Ricardo, ouvir pacientes sua falar muito bem de você e uhum, ter a confiança no médico que elas nunca imaginaram, né? uhum, As pessoas olham, foi o que eu te falei, teve uma que estava do meu lado e falou, nossa, mas ele é muito sério, ele não ri. uhum, E é o uhum, que eu falo, sim, vocês dão gargalhadas, vocês conversam, vocês uhum, sofrem como uhum, pessoas normais, uhum, vocês têm sentimentos, mas no momento em que vocês têm que assumir uma doença tão grave, tão séria e correr contra o tempo, é um momento que vocês têm que usar o racional de vocês e deixar o emocional de lado. sim, Né? E as pessoas não precisam ter medo de ir lá e perguntar, doutor Ricardo, é isso? Doutor uhum, Ricardo, é aquilo? A Lúcia está aqui de prova e eu falei assim, Lúcia, eu acho que ele deveria dar palestra em um monte de lugar e levar um monte uhum, desses conhecimentos para uhum, um monte de mulheres. uhum, Porque, apesar de eu ter lidado com alguns mastologistas, você me despertou a forma como você fala, a forma como você uhum, explica, a forma como uhum, você leva o conhecimento para que as pessoas entendam que o câncer pode sim ser curado através uhum. da prevenção, através de procurar um médico no início, quando é Uhum. descoberto, não ficar com medo, né? É isso. Aí, ó, excelente médico, não sou eu que tô Uhum, falando, tem alguém uhum. falando. É, a intenção nossa é justamente essa, né? A gente estuda, dedica a nossa vida para justamente oferecer, né, como é que eu posso dizer? Converter, né, o lado técnico, né? Porque não adianta eu chegar falando um monte de coisa técnica, o paciente não vai entender. Então a gente tem Uhum, que também comunicar, né? Se comunicar bem nessa questão de informar, né, a paciente e ela ter que seguir o que a gente está falando. Não adianta falar assim, você vai fazer rádio, fazer tantas sessões, não sei o quê. Eu explico como é que é a radioterapia, mais ou menos, quanto tempo leva. Porque a paciente às vezes tem curiosidade disso saber, né? Assim, você vai fazer uma quimioterapia e tchau, chama o próximo. Não é assim que funciona, né? A gente, é o que eu sempre falo, a consulta minha geralmente é muito variável o tempo. Porque se uma paciente chegar lá, eu tenho que dar um diagnóstico de câncer. Eu não posso chegar assim, a senhora está com câncer, tá, vai fazer isso, 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 tchau, vamos chamar o próximo. Não é isso, a paciente vai chorar, que é muito comum, e é normal. Então a gente tem que dar esse suporte para a paciente. Mas não, você vai no médico, você está com câncer, o cara, tchau, acabou, chama o próximo, a paciente vai dizer assim, o cara não tem nem com expectativa minha, né, de que eu vá sobreviver, né, porque ele não deu nem atenção, foi tudo correndo. Então, nesses casos, às vezes, a consultória, às vezes eu estou atendendo, chega um caso desse, pronto, atrasa tudo. Mas eu sempre falo para os pacientes, ó, é natural, paciência, né? Porque eu também não gostaria de estar falando coisa ruim para ninguém, né? Ser o portador de má notícia, né? Mas eu tenho que falar e eu também não posso chegar e tchau, jogar, toma agora, vamos fazer o tratamento, volta aqui semana que vem. Não é assim, né?
E o tratamento com a gente, com o mastologista, quanto com o oncologista, qualquer paciente que trata de câncer, é um tratamento longo, né? Não é uma consulta. Geralmente a pessoa vai lá 15 em 20 dias, pós-operatório, depois vai de 4 em 4 meses, nos 2 primeiros anos. É muito constante, né? Então você não pode fazer uma coisa correndo, uma coisa rápida e tchau, pronto. Então até para o paciente ganhar um vínculo seu, né? Ela vai saber, pô, o cara tá me dando atenção, ele precisa disso, né? O paciente precisa disso, o paciente está muito frágil. Então ele precisa se sentir amparado, precisa saber que vai fazer o tratamento corretamente, que está em boas mãos, que o profissional já tem um acompanhamento, tem outros casos, entendeu? Isso é muito importante, até para ganhar confiança, né? Precisa ter o acolhimento, né, médico? Sim, um acolhimento. Tem pacientes, né, no caso a Lúcia tem 19 anos de cura, né? Uhum. Em quanto tempo vocês batem o martelo, ou se existe isso, lógico, para dizer, paciente, você está livre, né? Eu vejo muitas pessoas comemorando, depois de 10 anos o INCA disse que eu estou curada. Geralmente são 5 anos, tá? Depois de 5 anos a pessoa entra como controle anual. O que eu faço? Os pacientes que eu opero, os 2 primeiros anos eu acompanho de 4 em 4 meses. Depois de 2 anos de cirurgia eu acompanho de 6 em 6 meses. E depois do 5º ano da cirurgia, aí o controle anual, tá? Questão de cura a gente classifica a partir dos 5 anos de pós-tratamento. Agora, eu já vi casos, paciente com 20 e poucos anos depois está falecer com uma metástase. Agora, a explicação, ninguém sabe. Então, assim, não é o comum, mas pode acontecer. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem que estar acompanhando, até porque se acontecer alguma coisa, por você já estar sempre acompanhando, a chance de fazer um tratamento é muito maior, né? Então, a gente tem que estar sempre, pelo menos uma vez no ano, a gente tem que ficar sendo acompanhado. Agora, também não é ficar neurótica, né? Ficar com a cruz na cabeça, a espada na cabeça ali, achando que, pô, teve câncer, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Não é assim. Aí vai voltar também, né? Se começar... Sim. Então, tem que ser acompanhada. Mas também não tem que ficar neurótica, né? Porque já teve, tá selada pro resto da vida que vai ter câncer, entendeu? E tocar a vida, né? Tocar a vida tocar normal, a vida, fazer tudo que tem vontade de fazer. Sim. Viver um dia de cada vez, sempre. Uhum. Porque a gente fica pensando no amanhã, o amanhã não existe, né? E pensar que você está no processo de reconexão com você mesmo. A Lúcia dá gargalhadas aqui. Acho que se ela pudesse, ela entraria aqui nessa live. Pra falar. Mas a gente está terminando, né? Quem me dera pudesse falar bastante com você. É um médico que eu admiro, que eu conheci no dia 1º de outubro. E de coração, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, estar na sua palestra, ver o quanto é importante as pessoas não focarem só no Outubro Rosa, mas focarem no ano inteiro. Que todas as mulheres procurem, sim, um mastologista, que todas as mulheres se cuidem, que vão, que pergunte, mesmo que não tenha nada, que leve ao médico todas as suas dúvidas, né? Aí tem uma pessoa falando, seu irmão, por isso que o acompanhamento de equipe multidisciplinar é essencial, terapia. Também concordo com você, Jaime, acho isso fundamental. Pena que nem todo mundo tem, né? A saúde pública não fornece toda essa equipe para as pessoas, o quanto seria importante. Quero convidar quem não conhece o Instagram do Dr. Ricardo, que vá lá, que conheça. Tem um e-book que ele dá gratuitamente, que eu já baixei, e é interessantíssimo esse e-book, pior que eu baixei mesmo, tá? Fruto da pandemia, Na pandemia eu fiz o e-book. Então, vão lá, peguem para vocês, leem. Tem o site dele que traz enormes informações que eu já li, inclusive quando eu saí da palestra, eu fui lá e fui olhando e achei todo o seu site. Então, assim, comecem a segui-lo para que vocês tenham também informações que venham de médicos. Não informações que vocês pegam por aí na internet, sabe? Ele está ali, está trazendo as coisas que ele estuda, que ele pesquisa e que ele trabalha no dia a dia. Eu gostaria que você desse também, o Dr. Ricardo, onde você atende, como as pessoas te encontram, porque tem pessoas que ficam procurando mastologista e não acham, né?
Uhum. É mais fácil colocar no Google mesmo, Ricardo, meu nome, né, Ricardo Queiroga, e vai ter todas as informações lá. Entra no meu site, tem tudo, tá tudo atualizado, tem todos os locais, tem tudo certinho lá. É Então mais vocês fácil. procurem, sigam ele no Instagram. É difícil eu recomendar médico, mas eu Uhum. tive pessoalmente com ele. E Uhum. assim, eu fiquei de boca aberta pelas informações que ele trouxe. E se vocês procurarem na internet, vocês não vão encontrar, porque é o estudo que ele tem, é a formação que ele traz e é o que ele leva para os pacientes. Sem contar os pacientes dele, que tem bastante recomendações, muitos aplausos para o doutor Ricardo, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir tantos elogios, né? Foi uma correria aquele dia, não deu nem pra gente É, conversar. É, vai ter outros encontros, com certeza. ótimo. Gratidão. Vou deixar a live Obrigado. salva. Tá ótimo. Obrigado pelo convite.